12º ranking IBEVAR FIA 2026. Eu tenho o prazer de estar aqui com um dos maiores empresários brasileiros, uma trajetória de muito êxito nessa atividade, começando nas atividades do Boticário, do Grupo Boticário, e hoje passando pela função de CEO do Grupo Boticário, hoje vice-presidente do conselho desse grupo, que é, sem dúvida nenhuma, um exemplo para todos nós de sucesso. Eu quero, antes de tudo, Arthur, nós estávamos conversando um pouquinho antes, que esse ranking é ranking IBEVAR FIA. E a FIA é FIA Business School, é uma escola de negócios. E, em geral, quando as pessoas observam, né, os exemplos, acabam olhando aquilo que já aconteceu. Né? Então, um empresário de sucesso, a carreira, etc, etc. Como é que foi essa trajetória até chegar onde você chegou? E certamente você hoje é um dos empresários mais respeitados no Brasil. Por favor, fala um pouquinho para os nossos alunos. Bom, obrigado pelo convite, professor Felizoni, estar aqui com o senhor, né, aqui, um bate-papo agradável. Eu que agradeço a sua presença, eu sei que seu tempo é muito disputado. Minha família tinha negócios de varejo no centro de Curitiba. Eram lojas de confecção, todos esses voltados a uma classe média dentro disso. Isso sabe como é negócio familiar, né? Negócio familiar a gente discute o boletim, né, na terça-feira à tarde, na loja, no escritório, e o estoque no almoço de domingo, né, dentro disso. Então, nesse contexto, eu e minhas duas irmãs estávamos lá, né, e sempre fomos chamados a ajudar. Eu brinco que, na verdade, eu tive uma carreira bastante rápida até, porque eu comecei sendo guardador de banca, aquelas bancas de promoção que tinham lá. Meu pai, eu era armáriozinho, meu pai falava para mim, faz um cara de brabo e cuida para ninguém roubar lá. Aí fui promovido, fui ser porteiro de uma loja infantil que a gente tinha também no centro da cidade lá, que era entrar muita gente ali, controlar final de ano a entrada e a saída. E por terceiro eu fui ser office boy. Office boy porque eu queria um aumento de mesada, mas desde pequeno eu nunca gostei de pedir nada, então eu fiz uma proposta para meu pai, dizendo, eu venho trabalhar todos os dias, mas o senhor me dá uma incrementar na mesada. Ele topou. E eu comecei a conviver muito, ou seja, fora os períodos de festas, eu passei todo dia para a loja. Ou seja, fazia o serviço bancário e tudo, e a mosquinha do varejo me picou. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o que eu brinco, o varejo raiz, né? Ou seja, uma administração do que é estoque, perfil do consumidor, tudo isso. Os pés na loja. Porque a loja é uma pequena, grande empresa. Né? Seja uma loja com 6 colaboradores, uma loja com 300, você passa por todos os campos da administração, né, professor, quando se faz a nossa loja. E eu fiquei lá, e aí, nisso, o Miguel, que foi o fundador do Boticário, ele é meu cunhado. Nós temos uma boa diversidade. E sempre que eu me desentendia com meu pai, eu ia bater na porta dele lá, né? Ainda um negócio pequeno, eu falava, eu quero vir trabalhar com você, não quero mais trabalhar com meu pai. Aí ele dizia para mim, não, volta para lá, não quero problema com o sogro. Até que veio, então, 86, se eu lembrar, foi mais um dos planos que nós tivemos no Brasil, o Plano Cruzado. Sim, né? Cruzado, com o Funaro. Era mais um plano duro e ele precisou fazer algumas modificações importantes dentro do que ele tinha no Boticário. Ele, né, tinha iniciado a fábrica em 82, aí começado uma distribuição que estava formatando como franquia, e ele fez uma modificação importante que ele levou uma pessoa, foi o seu Bernardo Fedalto, para ser o diretor financeiro e comercial, era a cadeira lá, e ele precisava de alguém para estar junto com o seu Fedalto nessa hora. E ele nem veio falar comigo. Você estava fazendo um curso de... Eu tinha passado... Na faculdade eu tinha passado em processamento de dados e administração de empresas. Eu não estava fazendo nada em Apelhados de Liberdade, porque eu entrei com 17 anos. Sim. Eu ia começar minhas atividades, ia começar os cursos lá. E aí ele precisava de alguém, acho que o perfil maior era a confiança, e ele foi falar direto para meu pai, se ele me emprestava, tinha meu passe emprestado para lá. E eu fui feliz da vida, porque eu tinha tido uma oportunidade boa de aprender o que é o varejo, essa relação próxima, operar bem. E eu estava indo com um negócio que estava começando, né, encaminhando no setor de franchise, uma marca que não era conhecida nacionalmente, estava tentando se fazer, e eu fui feliz da vida. E lá fui passando, então fui assistente financeiro, depois fui assessor de diretoria, daí fiz um projeto grande chamado Redesenho em 96. Como com o seu pai, né? Você passou por todas as etapas. Foi mais acelerado, professor. Os desafios eram maiores ainda. Sim. E eu era muito novo. Já estava. Aí fiz esse processo grande, virei diretor financeiro, depois diretor financeiro e comercial, depois sou diretor comercial, vice-presidente
em 2002, então a partir de 2002 a operação passou a responder, a executiva passou a responder a mim, e aí em 2007 eu virei então oficialmente CEO da empresa, aonde permaneci até 21 agora, aonde que eu brinco que eu me autopromovi, eu passei agora para ser vice-presidente do conselho, mas com uma função como um chairman executivo, ou seja, eu sou a pessoa tanto da família como do conselho que está dentro da operação Dentro da acompanhando. operação. Não, eu queria que ouvir um pouco essa trajetória. É importante a gente passar essa trajetória para que as pessoas percebam esse. Nós temos muitos alunos, né? Perfeito. E possam ver como é que, de fato, as coisas aconteceram. Eu vejo, por exemplo, o Grupo Boticário, eu quero trazer aqui uma reflexão, e faço aqui um paralelo com. Nós frequentemente vamos a NRF, os brasileiros vão com muita frequência a NRF. Muito bem. E lá nós observamos e muitas vezes sentimos-nos quase como aprendizes de varejo. Não é? Quando se vê uma experiência, né, como a do Grupo Boticário, com o sucesso que teve nacionalmente e levando isso para fora, o que falta para nós, brasileiros, termos esta posição mais marcante lá fora? Vocês foram muito bem-sucedidos nessa empreitada. Por que é tão difícil para nós? Acho que você fala algumas coisas. Quando o senhor fala da NRF, para o senhor ter ideia, eu comecei aí na NRF no início dos anos 90. Hoje nós temos caravanas de brasileiros, né? Hoje temos 2.000, chegamos a ter 4.000 em algum momento. Eu ia quando iam 16, 17 pessoas, professor, para lá, né? E é onde que o pessoal suspirava, eu anotava o suspiro, e ele também era o desejo de aprender, né? E aí tem um fato super interessante, que na verdade, eu fui surpreendido na NRF, acho que foi no ano de 97, 98, eu estava assistindo uma apresentação, era um consultor indiano, naquela plenária grande lá, Sei, né? sim. E de repente ele traz exemplos de inovação no mundo. E eis que aparece uma foto da loja do Boticário ali. Foi uma surpresa para mim, eu não sabia que ele estava ali. E aí na sequência, em 2005, acho, nós fomos eleitos o varejista internacional do ano. Uma honra muito grande lá, e um reconhecimento muito importante, que é o mundo inteiro concorrendo. E eu me lembro muito bem o telefonema que eu recebi num dia de manhã indo para o escritório trabalhar. Mas enfim, eu acho que quando o senhor fala o que falta, acho que tem uma questão voltada primeiro, eu diria até o nome, pai, o que o Brasil carrega, né? O Brasil é muito bom e reconhecido por soja, proteína animal, minério, Sim. mas não é reconhecido por valor agregado, infelizmente. Então as marcas que precisam de valor agregado, elas penam muito para andar. Pega o nosso caso. Eu chego no exterior falando que eu sou uma empresa brasileira. Eles falam, oi? Né? Que tradição tem o Brasil no seu mercado? É diferente do que eu pego, por exemplo, um creme suíço, que automaticamente o senhor vai falar, bom, tem tecnologia. Um perfume francês, que vai dizer, bom, é o berço lá. Ele já sai com avançado, com pré-entendimento desse consumidor do que ele está comprando. Então, a primeira fase tem isso. A segunda fase tá bom, depois que entende quem você é, né, tipo, de onde você veio, quem você é no jogo. Porque não tem nenhum espaço vazio hoje em dia. Os espaços estão ocupados. Eu tenho que chegar e tenho que me apresentar e falar para que eu vim. O terceiro passo dessa história, que é onde que se eu faço a promessa dos benefícios dos produtos para o consumidor testar, para mim é a parte mais fácil, porque eu sei o que eu entrego. Então, quando o consumidor compra o produto, vai usar, eu tenho 80% de chance que ele retorna para comprar. Quais foram as maiores dificuldades que você sentiu nessa internacionalização? Acho que desde o começo, se eu for buscar a história, nós começamos nosso processo internacional em 1986, professor. Fomos uma das primeiras marcas brasileiras a querer cruzar as fronteiras e fomos cruzar o oceano. Fomos parar em Portugal. Então, acho que a primeira foi uma inexperiência nossa, porque a gente foi para uma feira de franquia e resolveu ficar por lá, achando que Portugal falaríamos o mesmo idioma, português, e os mesmos costumes. Tudo diferente. Tudo diferente, ou seja, né? Não pesquisamos o suficiente, mas fomos resilientes, estamos lá até hoje. Hoje nós temos uma rede em Portugal, somos a terceira maior marca em Portugal hoje, para você ter ideia. São 60 lojas, eu tenho não só lojas de operação de venda direta e com. Hoje é uma operação maravilhosa, mas para chegar aqui foi difícil. Então, a gente não tinha, acho que as dificuldades, a gente acaba não conhecendo tão bem o mercado em que a gente vai entrar. E aí tem uma questão toda de adaptação de portfólio, comunicação, que você tem que fazer no meio do caminho. Acho que para conseguir sucesso é o sinônimo que eu tenho que ter. Eu preciso respeitar a marca-mãe,
ou seja, bem, eu preciso ter um entendimento bastante profundo da cultura local e como me aproximar dos consumidores, e eu tenho que somar adaptação e flexibilidade. Eu preciso ter flexibilidade para fazer outros formatos para operar lá, respeitando o mercado local, e preciso adaptar portfólio, comunicação, tudo para poder ficar próximo desses consumidores. Que aspectos vamos dizer assim, as características nossas particulares de gestão foram, na sua opinião, importantes nesse processo? Porque você colocou um ponto que me chamou muita atenção. De fato, o Brasil é muito conhecido ou é razoavelmente conhecido em alguns produtos. Exportamos, mas beleza, você vai para a Europa, é um cenário completamente diferente, e lá você tem aí grandes marcas, etc. Quais são, na sua opinião, os aspectos que foram decisivos no que diz respeito à gestão, que fizeram com que o Grupo Boticário tivesse o sucesso que tem lá fora? E isso pode ser muito útil para muitas outras outros negócios? Mas é interessante, né, professora? Claro que a gente chega lá, tem um trabalho embarcado, mas hoje nossas marcas são premiadas em vários testes realizados, aqueles blind tests, né? Ou seja, botam sem saber quem são as marcas, utilização plena de produtos, seja de maquiagem, de cabelo, de fragrância. Nós somos altamente reconhecidos hoje na qualidade que a gente oferece lá. Então, para nós é uma vitória muito grande, né? Ou seja, ao longo dessa construção, esse posicionamento lá de fazer, não é aqui, é lá, né? Fazer essa visão. Acho que tem alguns pontos. Quando o senhor fala, bom, que diferenciar esses tempos? Acho que todos nós brasileiros que passamos pelo que passamos ao longo dos planos econômicos, temos, primeiro, uma resiliência muito grande. A gente poderia ter abandonado, não foi uma nem duas pessoas que me falam assim, lá com esse negócio, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro aí, não concentra aqui. Não, essa marca tem que funcionar. No começo perderam dinheiro. Perdeu. Isso não é longo prazo, até a marca ser conhecida, depois tem mudança de legislação no meio do caminho também, né? Então acho que a disciplina, a resiliência foi importante, a disciplina financeira, dentro disso nós acostumamos com os planos econômicos, né? E com a taxa de juros alta, que a gente tem que ter uma forma diferente. Acho que teve uma questão muito importante também do foco no consumidor. A gente trabalhava a questão de estar muito próximo do consumidor e trabalhando com a marca de uma maneira muito mais intensa do que era feito. E acho que tem uma questão de prontidão. Querer e poder mexer ao longo da jornada para melhorar e não esperar períodos mais longos para fazer alterações. Lá em Portugal, vocês produzem lá ou vai daqui? É daqui, vai daqui. Vai daqui do Brasil. Vai daqui. Hoje, onde estão as unidades Fabris? Fabril, tudo no Brasil hoje. Tudo no Brasil. Tudo no Brasil. Tenho duas unidades. Tenho hoje uma em São José dos Pinhais, a minha fábrica onde nós nascemos, né? E tenho uma em Camaçari, na Bahia, que foi inaugurada em 2014. Quais são as expectativas hoje do Grupo Boticário no que diz respeito à internacionalização? Eu estou insistindo muito nesse ponto porque eu acho que... Eu comecei falando da NRF e a gente vai lá, aprende muita coisa, mas eu também acredito que o Brasil tem muito a ensinar, né? E por isso que eu estou perguntando bastante a respeito disso. Perfeito. Quais são as expectativas do grupo? Veja, professor, nós nunca paramos esse movimento. A gente tem, desde 86, construído alguns países. A gente tem uma operação importante em Portugal, temos uma operação importante na Colômbia, depois temos parceiros comerciais franqueados dentro de outros 14 países com a marca Boticário, e depois tenho mais 26 com a marca Trust, lá que são distribuidores de produtos. Trust é uma marca que nós temos de hair professional, né? Vai continuando, né, esse movimento, mas é uma coisa que acontece com o tempo, né? Ou seja, nós acabamos focando um pouco mais no Brasil, criamos essa estrutura que nós temos hoje, que é uma musculatura muito grande, que nos dá uma vantagem competitiva bastante importante aqui, mas nós não paramos a questão no exterior, continuamos investindo, mas sem grandes saltos, porque a gente acredita que é um passo construído, porque não é uma questão que adianta só botar recurso à disposição, requer tempo a construção da marca. Eu não quero entrar num local para dizer, tenho 2 lojas no local, 2 lojas no outro, isso não é negócio. Eu tenho que entrar, eu tenho que participar da atuação naquele mercado, eu tenho que estar presente, eu tenho que interagir com o consumidor dentro disso. Então nós temos olhos e ouvidos de forma abertos, de forma importante para o mercado internacional. A gente vai continuar essa trajetória de entrar em países de forma orgânica, mas se aparecer alguma coisa que seja interessante do nosso ponto de vista de fazer uma aquisição, não temos nenhum problema em fazê-la. O Grupo Boticário é uma referência, né? Não há muitos casos com o sucesso que vocês alcançaram.
particularmente no que diz respeito a esse posicionamento internacional. Não tem muitos casos. Eu te perguntaria, vocês se parametrizaram na sua trajetória, nessa busca internacional, por algumas operações, por algo que já existia? Tinha alguma referência que poderia ser considerado ou foi considerada por vocês como algo a ser perseguido? No fundo, a gente não conseguiu encontrar um modelo que fizesse um espelho com o nosso professor, né? Ou seja, nessa reformulação grande que eu comentei para o senhor que a gente fez em 96, que eu tive a oportunidade de liderar, a gente até buscou exemplos internacionais para entender, né, que onde que a gente poderia aprender um pouco, fazer o famoso benchmark. E eu não consegui achar uma operação dessa, porque nós somos bastante complexos. Nós atuamos num país que é um continente. Então, naquela época eu falava em 2.000 lojas. No ano 2000, no ano 2000 nós fizemos 2.000 lojas, então no 98 estava um pouquinho antes disso. Eu não encontrava nenhum paralelo, alguma empresa no exterior que tivesse não só o tamanho, mas a complexidade de atuar em culturas totalmente diferentes, como é o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte dentro disso daí. Né? Então, o que nós fizemos? Durante muitos anos da minha vida, eu ia até para a NRF, eu voltava com relatórios. Fazer a lição de casa. Eu fazia visitas às instituições financeiras, em troca de informações sobre o Brasil, né, economia e tudo mais, eu obtinha deles relatórios das empresas que eram abertas na Bolsa Americana de Cosméticos. Então eu voltava com uma sacola daqui e fazia o pente fino depois para entender como estavam meus parâmetros de gestão, de investimentos. Eu tinha, né? Tanto que depois, quando no mercado o pessoal vinha, não, tem uma proposta para dizer, isso eu já sei, isso não agrega nada. Né? Isso a gente fazia desse lado. E depois, qual foi o nosso trunfo, professor? A gente, na verdade, começou a olhar para as experiências e para as empresas que faziam melhor por tipo de serviço. Né? Ou alguém, quem é muito bom em produto, olha essa pessoa, quem é muito bom em experiência de atendimento, muitas vezes era uma rede de hotel, então a gente ia até a rede de hotel, então a gente procurou inspiração nas melhores práticas, independente de ser segmento de franquia, segmento de negócio. E a gente, ao longo dessa trajetória toda, a gente desenvolveu, né, uma habilidade que as pessoas falam que é um termo muito antigo que eu deveria trocar, né, mas o senhor vai me entender. Nós apertamos a tecla SAP Boticário, ou seja, né, eu conseguia pegar tudo isso que a gente olhava de fora e traduzia para o modelo do Boticário. No que diz respeito, por exemplo, falamos do Boticário, mas tem esse modelo de negócio que é de franquia, que é um negócio muito interessante. Perfeito. E que tem trazido muito bons resultados aqui no Brasil. Como é que você enxerga esse... Não é nenhum segmento, é um tipo de negócio completamente diferente, ou completamente inclusivo, que traz oportunidades para que as pessoas possam empreender com menor risco. Como é que você enxerga isso para o Brasil em diversos outros setores? Eu sou suspeito, né? Você é suspeito, mas você tem um caminho exitoso. Sim. Acho que qual é a grande vantagem do franchise, né? Se junta alguém que conseguiu criar um produto, conseguiu criar um serviço diferenciado a uma coisa, com um empreendedor também do outro lado, disposto a levar isso para uma outra região, para uma outra cidade, aumentando a capilaridade disso, né? Franchise é uma sociedade entre franqueador e franqueado. Eu sempre falo muito que, no fundo, o franchise não, é que nem academia, né, de ginástica, porque não adianta você pagar a mensalidade para estar em forma, você vai investir na franquia e vai ter que trabalhar muito para você fazer aquele negócio crescer. Então eu vejo isso com muito bons olhos quando você tem a assertividade nas escolhas, dos valores envolvidos, da questão da cultura e tudo mais para ser executado. Muitas empresas que não são do franchising hoje adotam os conceitos também, muitas marcas querem ir diretamente ao consumidor hoje, querem ter formato de operação, porque aí que fala, a gente consegue entregar uma coisa no Brasil que é uma operação formatada e planejada. A taxa de mortalidade de franquias, hoje, 3% ao ano, professor. Historicamente falando com o senhor aqui. Quando eu vou para o mercado aberto, se alguém que do zero vai lá e monta uma operação qualquer, nós vamos falar uma taxa próxima a 70% de mortalidade dentro disso. Então não é que seja uma garantia de sucesso, é uma receita. Assim como o senhor falou do bolo, a receita tem que misturar as coisas corretas, na quantidade correta, na ordem correta. Você diminui o risco, você diminui substancialmente o risco. Isso para fazer, porque vai ter um planejamento, alguém vai te ajudar a provar ponto, vai entender o mercado, vai treinar teu time. Porque você já está lá, você está lá. Né? Isso. E no fundo o franchise que a gente pratica, que é um franchise moderno, é um franchise que aprende, ou seja, todo dia a gente está aprendendo e incorporando novas coisas nas operações com os franqueados. Você que está nesse mercado e que acompanha o mercado de franquia, como é que o Brasil está posicionado
especificamente nesse mercado? O Brasil, há muito tempo, professor, ele é um dos destaques mundial no mundo, um destaque no mundo com franchise. Ele não tem talvez o mesmo número de operações que tem, por exemplo, os Estados Unidos, Sim. aqui, mas em termos hoje de marcas inseridas aqui, participação na economia, capilaridade dentro do território nacional aqui, o Brasil é um destaque no mundo, tanto que a feira que nós realizamos aqui da A BF, BF, ela eu ainda acredito que seja, durante muitos anos ela foi a primeira feira em importância no mundo de franchising e ela continua sendo. Acho que até os dias de hoje, se não é a primeira, é a segunda em tamanho, em geração de negócio e tudo mais. Você já logo de início, você traçou aqui os seus passos no Grupo Boticário e hoje você ocupa a função de vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário. Qual é a diferença de ser conselheiro, não é, e de ser CEO? É uma diferença grande, né? Ou seja, porque enquanto você é CEO, você vai lá, você é responsável pela operação, você vai lá e executa. Quando você é conselheiro, você tem que liderar por influência, né? Você tem que liderar por visão de futuro, você tem que liderar por, na verdade, toda uma questão voltada a como as pessoas vão poder construir mais com você. O conselheiro é muito importante, no nosso caso, quando a gente fala sobre a construção do futuro, né? Nós olhamos para frente, o que nós queremos, além tem uma parte que você tem que acompanhar a operação, entender se os parâmetros estão corretos e tudo mais, mas nossa agenda, mais que tudo, é uma O agenda de Conselho é futuro. composto hoje do Grupo Boticário por quantas pessoas? Hoje nós temos, na verdade, 2 pessoas ativas da família, que sou eu e meu cunhado, tenho 2 sobrinhas que estão no conselho para aprender, e depois tenho 5 conselheiros independentes. 5 independentes. A gente faz um modelo que é um conselho por competência, professor. A gente olha o cenário que vem pela frente, e entende onde que entra de reforço, e a partir disso a gente faz o conselho, a montagem do conselho. Exatamente. Vão mudando ao longo Isso. da trajetória em função das condições. E é um modelo que tem que ter, né, você tem que dar cadeira de fato para a pessoa que está ocupando como CEO. Então é um modelo com muito mais de você dar autonomia e suporte do que querer ficar controlando a operação. Foi difícil? Foi difícil largar a caneta? Veja, foi, mas eu falo que no nosso caso eu fiz essa autopromoção, partiu de mim o desenho novo, né? Por quê? Porque no fundo nossa operação é muito complexa, professor. Nós temos multimarcas, multicategorias, multicanais, né? A gente faz desde o ensaio do produto até o pós-venda na casa do consumidor. Então, é uma atividade muito intensa esse CEO do grupo, é bárbaro. Eu fiquei lá muito tempo, né? E graças a Deus eu tive a opção de fazer a minha mexida, não pelas questões tradicionais, porque alguém deixa de ser CEO, porque na verdade, infelizmente, está com problema de saúde, ou enjoou da história, ou quer tirar um ano de sabático. Então, para mim, graças a Deus, estou com boa saúde, não enjoei, sou apaixonado pelo que eu faço, né? Não tenho interesse em ficar fora, ficar dentro. Eu acho que eu gosto muito de olhar os modelos da administração de negócio. E acho que o modelo onde que você tem uma empresa muito grande, a figura do CEO com tudo pendurado embaixo, acho que está com o seu tempo datado para fazer isso daí. Então, a partir dessa análise, eu decidi criar essa cadeira que nós não tínhamos de vice-presidente do conselho como um chairman executivo, que é o Miguel, é o presidente do conselho, aonde que eu ajudo a gestão a conduzir os próximos passos. Mas meus próximos passos são entre 3 e 10 anos. A gestão toca o plano 0 a 3, e eu tenho que eu acompanho, obviamente, tem umas questões de acompanhamento, como a gente faz, mas tem toda a questão de geração de insights que vão alimentar os próximos anos do grupo, que eles vão ter que inserir essas questões, as discussões, nos planejamentos estratégicos que vão ser realizados pela frente. Então, dentro disso, a movimentação, quando eu comuniquei que queria fazer isso daqui, nossa, meu cunhado falou para mim, você tá louco? Por que você vai fazer isso, né? Eu falei, não, porque vai ser bom, a gente vai fazer a seleção aqui, tem umas pessoas boas. Acho que eu preciso um pouco de tempo de qualidade. Minha busca era por tempo de qualidade. Porque na cadeira de CEO você está quebrando todo o tempo. E eu pensava, como a dinâmica dos negócios tem mudado muito, ainda mais no varejo, eu queria ter um pouquinho de tempo para poder olhar mais para fora, para poder conversar mais com as pessoas, criar mais e estar mais próximo ao consumidor. Ou seja, eu tenho uma das coisas, obviamente a cadeira é muito boa, mas tolhe um pouco o espaço de tempo que você tem, né? Então, muitas vezes eu tinha de sentar com uma pessoa, meio que olhando no relógio, dizendo, puxa, eu tenho 20 minutos para falar com ela. Hoje eu não tenho mais isso. Eu procuro administrar minha agenda, porque eu tenho coisas importantes, mas não urgentes hoje.
eu vou ter indo visitar muito mais franqueado. Pra você ter ideia, eu tô fazendo um pit stop aqui hoje, amanhã eu vou para Caruaru, Petrolina, Recife, porque a presença junto à ponta para mim é muito importante. Já caminhando por fim, é te perguntar isso. Quer dizer, pô, franquia é um negócio que você tem muitos sócios, Perfeito. muitos sócios. Como é que é essa comunicação? E qual é a importância disso para a construção desse negócio? Veja, eu boto um peso muito grande nisso. Vou um pouco dos nossos dados, professor. Nós estamos, ano que vem a gente faz 50 anos, né? Desde 77, né? Desde o nascimento da farmácia até os dias de hoje. Com franquia, nós daí estamos com 45 anos de franquia. Então, o senhor imagina que todo esse tempo eu já tenho... A idade média dos franqueados conosco é 34 anos. De relacionamento. Idade média de relacionamento. Porque eu tenho gente que tem... 34 Tenho gente que tem 45 e tenho gente que tem 3, né? Aí. Eu tenho franqueado que está na terceira geração, né? Ou seja, começamos com o pai, o filho já veio, agora estão entrando, né? Os netos do fundador estão entrando na próxima. Então eu tenho uma relação muito longa, que foi construída em base ao quê? Obviamente, em trabalho, um bom negócio, mas valores muito explícitos e a forma com que a gente pensava também, a cultura dentro disso. E a comunicação sempre foi um elemento chave, porque a gente sempre teve uma clareza muito grande de comunicação e consistência também, né? Então, tudo que a gente busca passar, ou seja... Isso cria confiança. É uma relação longa, né? 34 anos, então a gente já paquerou lá atrás, flertou, deu uma namorada, noivou, casou. Já Pode até algum momento ter tido vontade de se separar, mas não se separou. O jeito é a gente lidar com as coisas, como a gente propõe, como a gente enxerga a parceria com o franqueado. Né? Eu não quero, em última hipótese, eu estou tirando um contrato dele para dizer isso daqui. Eu tenho que convencer ele pela operação que eu estou propondo. Franquia é uma coisa que transfere know-how. Eu tenho que chegar para ele e dizer assim, vamos trocar a cor dessa parede que nós temos aqui, tipo azul, né? E vamos pintar ela de amarelo. Ele tem que olhar para mim, ele tem que entender. E acreditar. Né? Acreditar. Então, o meu ativo mais importante que eu tenho com a Rede é credibilidade, ao longo de todos esses anos, né? Então, a credibilidade vem com ter acertado mais do que errado, né? Daí sim, mas postura, valores, forma de conduzir situações, às vezes, que não são tão fáceis de fazer isso daqui. E a gente sempre teve isso de maneira muito clara, tanto que em nenhum momento a gente se esconde, professor. Eu falo isso com muita tranquilidade, né? Por que se esconde? Às vezes tem uma noticiazinha. Sempre as notícias, a gente tem uma estrutura grande, cresceu ao longo do tempo, como eu falei, hoje tem o CEO, tem o vice-presidente de canais, tem toda a estrutura organizada. Mas notícias que são notícias mais impactantes, né? Eu não me furto de fazê-las, nem eu nem o Miguel, né? Posso fazer coisas, as notícias boas eu tô aqui para falar, e o que não é tão bom também tô aqui para falar, porque a gente constrói um negócio de forma conjunta com eles, de fazer isso daí, né? Então, acho que tratando de forma coerente, claro, consistente, e mais sabendo que nós estamos engajados daqui, acho que é uma boa fórmula para fazer. O senhor tem ideia, quando eu fui presidente da BF em 2000 Aliás, a BF deu uma... Foi bem, graças a Deus foi bem, mas em 2004, que eu fui presidente, a gente se juntou uma diretoria e teve a primeira manchete, era o Jornal do Rio de Janeiro, né, o Globo, fez uma matéria sobre franquias, e aí uma pessoa da diretoria que estava no Rio de Janeiro foi fazer, a foto dele era uma foto em posição de ringue, de boxe, assim, né, junto com um franqueado. Eu queria morrer. Chamei o cara ali, uma raspa nele. Eu falei, você tá louco? Isso é tudo que não pode acontecer. Isso é outra coisa. Claro que vão ter discussões sempre no negócio de franquia, como tem outro negócio comercial. Todo mundo quer mais margem, todo mundo quer mais prazo. Tá tudo certo. E é saudável que seja assim. Mas a gente tem que entender que a gente tá lutando junto pelo espaço do mercado. Eu não fui nesse evento, no evento que vocês têm realizado, mas um colega meu esteve lá, o professor Fulanetti, que trabalha comigo, e ele reparou uma coisa que eu reparei na entrega dos prêmios também. Ele me chamou a atenção. Eu percebi lá, porque ele me chamou a atenção, como existe uma relação quase que familiar, não é, entre vocês. Os franqueadores lá. Entre os franqueadores. Quer dizer, é um negócio em que os filhos estão envolvidos. Estou falando dos franqueadores agora. Mas nesse evento a gente leva franqueados também, porque a BF é uma entidade que representa o setor de franchise, então tanto um quanto outro. Acho que tem algumas coisas, né, professor? Acho que, primeiro, todo mundo tem orgulho do que faz. E aí, por que não querer ter continuidade, né? Eu tenho filhos pequenos, eu tenho o Mário, que vai fazer 9 anos, e o Gil, que tem 7. O Mário está se vendo como executivo do Grupo Boticário, para mim. Ele já se fala, já quer pegar produto, já quer contribuir e tal. E eu, na verdade, estimulo.
Então acho que tem isso e todos têm lá, tem muito orgulho de fazer isso. E acho que todos que estão lá, na verdade, acho que quando ele vê essa grande família, são pessoas que estão entrando agora, mas sobretudo as pessoas mais antigas que estão lá comigo, que acabaram construindo o setor, né? E souberam como foi difícil fazer os movimentos, ganhar destaque numa sociedade, numa economia. Como é que foi isso? Como é que conseguiu isso? Porque você vê em outros segmentos, isso não acontece. Acho que hoje a gente acaba tendo bons exemplos, professor, acho que até, mas lá eu posso lhe falar o seguinte, lá quando eu assumi em 2004, junto com o grupo, o Ricardo Bom me assumiu comigo, o Shiba, teve João Batista, uma turma grande aí, não quero falar nome a nome, porque Você vou pode acabar esquecer. esquecendo, mas uma turma muito boa, a gente se propôs, e acho que um princípio básico era o seguinte, né, uma associação tem que ter valor para o associado, começa por aí, senão ela não tem razão de existir. Então começamos a olhar o que precisava e como era um tema que trazia muita oportunidade de ajudar os associados a se estruturarem, então passamos por um processo muito importante de profissionalização do franchise. Antigamente, se eu pegava o guia de franchise, lá 1000 oportunidades de franchise, se eu chacoalhava, sobrava meia dúzia no negócio. Mudou. As pessoas se preparam. É todo mundo muito bom? Não, tem diferentes estágios de vida, tem que estar. Mas acho que teve uma busca de profissionalização muito grande, de apoio aos franqueados. A troca é muito importante, a gente é muito aberto a fazer trocas, tipo, seja no evento de premiação, mas principalmente na convenção que a gente realiza todos os anos, na questão, as empresas são abertas, a própria BF chama, para que a gente possa dividir conhecimento. Pessoas que já passaram por experiência, porque alguém que tem uma rede com 10 unidades é diferente de alguém que tem uma rede com 30, que tem 4.000 que nem eu. O que eu chamei a atenção é porque a gente percebe que tem contato com outros segmentos, outros setores, que também têm entidades representativas. Mas não tem essa troca. Não tem isso. Não tem essa troca. A gente é muito aberto, porque qual sempre foi minha cabeça, né? Eu fui presidente da Associação Brasileira de Franchise muitos anos, depois passei presidente do Conselho de Associados e a gente continuo participando lá. Hoje eu sou presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfumaria, de Higiene e Cosmética, né? A cabeça assim foi o seguinte, a gente está fazendo o mercado se desenvolver. Eu tenho que ajudar o mercado a andar para frente. Quando eu falo mercado, é todo mundo. Eu, meu concorrente, o pequeno, o grande, fazer. Aí, se a gente fizer o mercado andar para frente, quem for melhor, leva a fatia maior do bolo. Isso aí. E assim que a gente fez franchise, vamos ajudar a desenvolver, vamos formatar, vamos traduzir, vamos trazer o que é franchise para os olhos da sociedade brasileira. Ninguém sabia o que era, professor. Eu me lembro, as pessoas, né, mas franchise, né? Daí começaram a entender, começaram a ver valor, know-how. Olha a potência que virou isso daqui. Hoje, se eu não me engano, 2% do PIB da economia passa pelo franchising. É fantástico, é um negócio inclusivo e que traz oportunidades de maneira a reduzir os riscos. Eu queria terminar com o seguinte, como eu te disse, é o ranking Bevar FIA, e a FIA é uma escola de negócios. Você deixasse uma mensagem, porque ele é jovem, tá? Você falou que tem filhos. Sim, sim. Aí, o que você fala para os teus filhos? Você falasse para os alunos, estudantes que estão aí buscando oportunidades, o que é fundamental. Você falou de paixão, sim, né, de gostar. Eu sempre digo o seguinte, quer dizer, o mercado é extremamente competitivo, muito difícil, né? Se você não gostar daquilo que você está fazendo, a tua chance já diminui muito. Eu queria ouvir de você aí. Bom, bem, professor, acho que algumas coisas, né? Primeiro, o que faz muita diferença nas pessoas, para mim, é a atitude. A vontade de fazer a coisa acontecer, de ter brilho, ir lá buscar. Porque a gente fala assim, conhecimento. Eu posso estudar numa faculdade, eu posso estudar aqui com o senhor, posso estudar na outra, né? Sou eu e mais quantas pessoas estão sendo formadas todos os anos antes disso? Como eu me diferencio? Eu tenho que buscar alguma coisa a mais. Tem que buscar outras fontes, tem que, né? E hoje, com a questão da internet, facilitou bastante isso, poder acessar, não é só curso caro fora, não é só feira. São bons, mas precisa se fazer. Então, acho que a primeira coisa é entender como se diferencia, porque muita gente fala assim, tá, eu vou abrir um negócio. Aí eu pergunto, mas vai abrir por quê? Né? O que você vai entregar diferente? Eu vou abrir uma pastelaria, eu vou brincar com o senhor aqui embaixo numa mesa. Eu vou abrir, é um bom negócio? Prazer, eu gosto do pastel, tá, mas se eu não for diferente do cara que tem 2 quadras para lá, eu não estou criando nenhum valor. Eu vou ter que fazer por preço só o negócio para fazer? Não, então, ou eu crio um ambiente, eu crio um produto, eu tenho que criar. Eu tenho que ter capacidade para gerar diferenciação para ter valor no que eu faço. Atendeu uma necessidade, algo que... Hoje não está atendida de alguma maneira, talvez de uma maneira mais básica. E para isso, eu tenho que investir tempo em conhecer mercado,
Eu tenho que investir tempo em sei quem são os meus concorrentes. Eu tenho que investir tempo para conhecer consumidor. Eu vou voltar no jargão da famosa sola de sapato, né? A Abílio Diniz, ele falava, né? Falecido, que ele desafia alguém que tivesse gasto mais sola de sapato dele para visitar o mercado. Eu brincava e falava, eu faço o mesmo comentário para cosmético. Eu rodo, eu vou, eu tenho que ir lá e estimulo meu time para isso, porque a vida acontece na rua. Claro, hoje acontece na telinha também, com TikTok e outras coisas e tal, mas é um composto, Sim, né? sim, Tem que aprender, ou seja, é o sentido figurado, eu tenho que ir atrás desse entendimento como me diferencio do consumidor. Eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter coragem para fazer, e eu tenho que ter coragem para empreender também, buscar fazer coisas novas. Agora, na essência da palavra, né? Porque não adianta as pessoas falarem assim, não dá para empreender numa empresa. Mentira, dá para empreender. Eu promovo o intraempreendedorismo, que as pessoas tragam coisas, façam coisas, porque a inovação é um diferencial muito importante. E você só consegue ter inovação se você está disposto a empreender e correr risco. Então eu digo para os estudantes, ou seja, tenham vontade, montar, mas se planejem para fazer isso daí, né? Para fazer todos esses movimentos. Não adianta chegar, eu vou abrir um negócio. Não é assim. O negócio não vai de 0 a 100 no primeiro mês. Tem uma escala, tem que ter capacidade de giro, tem que saber como sustenta, como diferencia, como faz a medição dos indicadores, tudo. Se prepare para isso. Você tem a chance, está estudando, você tem mestres à sua disposição, você pode pesquisar com outras pessoas. Se prepare para fazer bem, faça bem feito. Você vê isso, atividade, por exemplo, atividade física, né? Se você começa, as pessoas começam com muita disposição, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Antes de ter algum resultado, a pessoa já desistiu, porque... Aí não chega, né? Aí não chega. Aí não chega. E ainda mais tratando no nosso país aqui, que é um país maravilhoso, né? São mais de 200 milhões de consumidores, mas que tem muita casca de banana. Nós temos um ambiente hostil hoje no Brasil a quem quer empreender. Requer resiliência e força redobrada. Muito bem. Fico aqui à disposição para que você deixe algumas palavras finais e eu vou encerrar, se gostaria de... Perfeito. Então, acho que agradecer ao senhor mais uma vez a oportunidade, contar um pouquinho a nossa história, né? Ou seja, uma empresa que sai de um laboratório de manipulação e se torna uma das maiores do mundo hoje. Em franchise, nós somos a maior empresa do mundo de franchise hoje, né? Em varejo de beleza, também fomos agraciados recentemente com um título, a maior empresa de beleza em pontos de venda. E também varejo e no setor de beleza também ocupamos uma posição muito grande, né? Isso tudo graças a muito trabalho, mas sobretudo um entendimento muito importante do consumidor nacional. E eu brinco aí, se eu me permitir um pouco com a história, né? Acho que uma coisa que você perguntou, por que o brasileiro não vai para fora? Acho que a gente tem que primeiro perder um pouco daquele conceito vira-lata que a gente tem aqui dentro de casa. Sim. Né? Sei lá, aquela síndrome que só valoriza o que vem de fora. A gente tem coisa muito boa nesse país, seja no meu setor, com as nossas marcas, seja com outros setores. Tem têxtil, tem óticas, tem várias coisas que são muito bem feitas no Brasil. Só que nós, como brasileiros, precisamos aprender a valorizar isso daqui. Não tem aquela... Eu cresci com isso, né, professor? Cosmético bom conhece um cosmético importado. Eu posso garantir que nossos cosméticos aqui, nossos perfumes são tão bons quanto. Tem que fazer a qualificação correta, né? Porque muitas vezes você faz uma questão que compara um eau de toilette com eau de parfum. Não, vamos comparar eau de parfum com eau de parfum para ter a comparação correta, para fazer... Né, dentro disso, eu brinco, nossos outros toaletes são muito melhores que os de fora, inclusive, por uma questão da necessidade de adaptar para o mercado, né, e aqui, toda a questão do Brasil aqui, mas adaptar e trazer a comparabilidade, a gente é muito competitivo. Tem que dar oportunidade para experimentar. Eu ia dizer o seguinte, nós vamos ter o Ranking Belvar FIA, dia 19 de agosto, vamos ter a presença do Arthur, sendo o patrono da edição 2026, e eu queria te dizer por que a gente tem patronos e o que significa o patrono, por que a gente escolhe o patrono. Nós escolhemos os patronos por significados. Tá? Eu bati muito nessa questão da internacionalização, porque você aqui trouxe uma expressão que eu costumo repetir, esse complexo de vira-lata. E o Brasil tem muita coisa boa. A prova de que é possível está aí. A prova de que nós podemos dar estes passos é o próprio Grupo Boticário, com essa presença num mercado que eu não acreditaria, se me perguntasse, eu não acreditaria de que seria possível. Né? E hoje é a maior operação de franquias nessa área de cosméticos. Então, vocês estão de parabéns, mas a razão
convidá-lo a ser patrono do ranking Bevar FIA 2026. Nós sempre procuramos identificar esses aspectos motivadores, até por conta da nossa associação com a FIA Business School, é de ter um motivo. E o motivo é esse, quer dizer, é mostrar para a sociedade brasileira de que é possível e que nós podemos dar estes passos, e estes passos nos permitirão gerar riqueza e nos posicionar internacionalmente em mercados que eventualmente nós não imaginamos. Então, essa é a sua trajetória, e o Grupo Boticário estão de parabéns. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. No dia 19 de agosto, teremos a oportunidade de abraçá-lo pessoalmente. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui com o senhor. Muito obrigado, Arthur. Então, muito obrigado. Até dia 19 de agosto, no ranking Bevar FIA, edição 2026.